Dr. Emerson. Às 14h26 em Aracaju. E a partir de agora teremos as nossas dicas de saúde, educação e cidadania. Mando um abraço para todos os ouvintes do programa Fala Pra Mim. E também quero lembrar que já há algumas semanas nós ampliamos bastante a possibilidade de você ouvir, de você assistir ao programa Fala Pra Mim. Você tem a opção de todo sábado, das 14 às 15 horas, ouvir o programa Fala Pra Mim, tanto pela Rádio Cultura AM 670, como pela Rádio Web Fala Pra Mim. E também estaremos fazendo reprises do programa aos domingos, terças e quintas-feiras. Ao longo aqui da programação, nós estaremos repetindo o horário. Você pode também acompanhar o programa pelo YouTube Dr. Emerson Sergipe. Você acompanha ao vivo e você depois pode ver a gravação do programa, pode ouvir a gravação, ver e ouvir a gravação do programa quantas vezes você queira, compartilhar. Você se inscreve no canal Dr. Emerson Sergipe e acompanha toda a programação da emissora, inclusive você vai encontrar lá o programa Fala Pra Mim. Então, além de fazermos reprise do programa pela Rádio Web, 3 vezes na semana, você também tem à sua disposição e para compartilhamento o programa Fala Pra Mim lá no canal do YouTube Dr. Emerson Sergipe. Você também pode acompanhar e assistir o programa Fala Pra Mim aos sábados das 14 às 15 horas, através do Instagram Dr. Emerson Sergipe. Ok? Bom, e essa semana eu estive assistindo à conferência de abertura do curso de especialização em Dimensão Social da Fé, uma proposta do Centro Nacional de Fé e Política Dom Helder Câmara e da Pontifícia Universidade Católica. Esse que será um curso de especialização e de extensão numa perspectiva da capacitação de cristãos leigos e leigas, de filhos de Deus, filhas de Deus, estarem capacitados e habilitados para cada vez mais instrumentalizado pela dimensão social, pela doutrina social da fé, possam fazer a construção do reino de Deus, inseridos no mundo, inseridos na sociedade, inseridos nas suas realidades temporais. E essa conferência de abertura foi ministrada, foi facilitada pelo padre Aquino Júnior. E nós vamos aqui então fazer o compartilhamento, trazer aqui observações que foram realizadas e que nos fazem pensar nesse exercício da dimensão social da fé inseridos em nossa realidade, ou seja, como uma igreja em saída ou como sujeitos de direitos, independente de que as pessoas professem uma fé ou não, e qual fé que professem, nós precisamos ter essa consciência em função da condição de seres humanos, de seres sociáveis que somos, tá? Naturalmente, nascemos para a vida em sociedade, né? Para compartilharmos, para nos relacionarmos, né? Reconhecermos as diferenças e as diversidades e convivermos, né? A cultura do encontro, a cultura do diálogo, o diálogo fraterno, para que possamos cada vez mais construir uma sociedade fraterna. E isso é importante que tenhamos essa compreensão, particularmente diante do mundo de hoje. Um mundo, por exemplo, que
neste momento, existem conflitos bélicos, conflitos armados, em 28 países. A gente está aí, o mundo está apavorado, né? O mundo está preocupado com essa guerra que está acontecendo na Ucrânia, porém, outros 27 países também estão em guerra. Por quê? Né? É preciso que a gente faça essa reflexão. Então, a gente faz essa referência principalmente em comunhão com as vítimas desses conflitos, onde quer que eles existam, e em comunhão com todas as vítimas desses conflitos. A fraternidade e a amizade social não podem ser vividas por imposição da força ou da autoridade, mas podem ser aceitas ou recusadas pelas pessoas e pela sociedade. Infelizmente, nos tempos atuais, cada vez mais a gente se distancia mais dessa forma de vida. Então, fraternidade é uma proposta que pode ser apropriada ou recusada. É uma forma de vida na qual se vive como irmãos ou como inimigos. E aí, como você prefere estabelecer as suas relações sociais? Em que nível? Como uma pessoa egoísta, individualista, da cultura do confronto? Ou você prefere fazer essa relação social na perspectiva do encontro, do amor ao próximo, do diálogo com respeito, do diálogo fraterno, da escuta ativa, da comunicação não violenta, como você prefere? Ou seja, ou se vive a vida na lógica da fraternidade ou na lógica do ódio, da violência, da guerra, do extermínio do outro. Então você tem a sua autonomia para refletir e decidir. Você faz a opção pela humanidade ou pela barbárie. A lógica da fraternidade é aquela que é dinamizada pela harmonia, pelo encontro, pela acolhida, pela solidariedade, pelo amor ao próximo. Isso é uma forma de vida construída tanto nas relações interpessoais, construídas no cotidiano, no dia a dia, quanto nas estruturais, como as políticas e econômicas. Então, veja a vinculação de uma realidade política e econômica com a perspectiva de uma sociedade fraterna, justa. Isso é possível. Depende de cada um de nós. Fraternidade, portanto, é um modo de viver a vida, de se relacionar com as pessoas e de viver em sociedade. Para nós católicos, essa forma de viver tem sabor de evangelho, como diz o Papa Francisco. É mais do que um dado meramente moral, ético, humanístico. É um dado profundamente espiritual, diz respeito à dimensão social do evangelho, à dimensão social da fé. A fraternidade é a forma de viver a filiação divina. Vivemos numa relação filial com Deus, na medida em que vivemos em fraternidade com os nossos irmãos. Com os nossos irmãos e irmãs. E aqui não se fala da fé e da fraternidade. A fé é um modo de vida e é um modo de vida fraterno. Se Deus é amor, só na vivência do amor fraterno é possível viver a comunhão com Deus. A parábola do bom samaritano é uma luz que nos faz ver o que está acontecendo no mundo e que possibilita traçar algumas linhas de ação em um mundo que está ferido.
Diante dos caídos que estão no caminho, nos fazemos próximos deles e curamos as suas feridas ou nos aliamos aos salteadores que os feriram ou àqueles que passam à margem do caminho. Não existem outras alternativas. Qual que você assume? Ou nos identificamos com os caídos, assumimos suas causas, nos responsabilizamos por eles, ou nos aliamos aos salteadores, que os deixaram feridos, ou àqueles que passam à margem do caminho. Essa parábola é importante para a gente tanto olhar o mundo, como para definir uma perspectiva. Qual é a sua? A da solidariedade? A da fraternidade? A da partilha? O do amor ao próximo? Qual o seu olhar para o mundo atual? Como você vê o mundo atual? Como você se vê no mundo atual? E as suas perspectivas para você e para a sociedade? Vou perguntar e dar um tempo para você refletir. Qual o seu olhar para o mundo atual? E as suas perspectivas para você e para a sociedade? Precisamos despertar, reabilitar e dinamizar o sonho da fraternidade e da amizade social. Essa é a meta. Esse é o objetivo principal. Segundo nos ensina o Papa Francisco, inicialmente precisamos fazer a constatação trágica das várias formas atuais de eliminar e de ignorar os outros. O Papa parte de um olhar sobre o mundo, que enxerga as sombras que impossibilitam a fraternidade e eliminam muitos seres humanos. E avança indicando perspectivas de reconstrução da fraternidade universal. Em primeiro lugar, ele constata com muita tristeza como os esforços feitos, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, para superar conflitos, para construir pontes, para reestruturar o mundo depois do terror da guerra e o inferno que foi o nazismo. E tudo isso parece hoje como sonhamos ou como se fossem sonhos desfeitos aos pedaços. Reaparecem conflitos, guerras, antigos nacionalismos que pareciam superados, voltam com toda a sua perversidade. O mundo ficou único, parece que se abriu, mas o mercado é que ficou único, em que o poder econômico domina, submete e manipula a política em função dos seus interesses. Surgem novas formas de colonização, de subjugação dos povos. Essa é a primeira tendência destacada. Em segundo lugar, é a clara percepção de que nós nos encontramos em um mundo sem um projeto para todos. O globalismo econômico submete, subordina a política aos interesses do grande capital. Estrangula a política com polarizações e acusações estéreis, infundadas, até criar um ambiente de total descrença e de aversão à política, mas que se possa instrumentalizar a política em função dos interesses do grande capital. Enquanto isso, grande parte da humanidade é sacrificável a essa lógica. E aí vai destacando como os direitos não são iguais para todos, as injustiças, as mulheres que padecem em situações de exclusão, de maus tratos e violência, as condições semelhantes às de escravidão, as guerras, os atentados, as perseguições. O Papa chega a falar em uma terceira guerra aos pedaços. Em primeiro lugar, o Papa fala de uma globalização e de um avanço tecnológico, mas, infelizmente, de uma deterioração ética da humanidade.
As crises políticas, as injustiças, a falta de distribuição equitativa, de modo que vivemos juntos, mas não próximos. A globalização e o avanço tecnológico dos últimos anos não foram suficientes para produzir um mundo para todos. Não foram capazes de aproximar as pessoas, mas de distanciá-las, criar barreiras cada vez maiores. Tudo isso agravado com a pandemia e outros flagelos da história, que, embora pudessem ser uma chance de mudança de rumo, rapidamente esquecemos as lições da história e, passada a crise sanitária, a pior reação seria cair em um consumismo ainda mais febril de outras formas de autoproteção egoísta. Não se deve ignorar que o princípio do salve-se quem puder vai se traduzir rapidamente no lema de todos contra todos, e isso será pior ainda do que uma pandemia. A pandemia tornou visível as consequências trágicas do mundo que a gente construiu e agravou ainda mais essas consequências. A gente podia aprender com isso e dar um outro rumo à vida, mas a gente facilmente esquece dessas lições e tem muita gente querendo voltar ao antigo normal. Recordemos a situação de muita gente que vive sem dignidade, particularmente a situação dos imigrantes nas fronteiras, destacando que existem os imigrantes que não interessam ao grande capital. Por exemplo, atualmente, em meio a uma tragédia, observamos que a Europa se abre para acolher aos refugiados da Ucrânia. Correto, palmas, deve acolher. Mas os refugiados da Síria, da África, esses não? O mar Mediterrâneo se tornou um grande cemitério a céu aberto para esses refugiados que não encontram abrigo, que não encontram asilo. Inaceitável a tragédia que se encontra por trás disso, não obstante muitos populismos, muitas posturas conservadoras, neoliberais, que exacerbam nacionalismos, que se fecham a esses refugiados. Importante chamar a atenção para a comunicação digital, que nos dá a sensação de que estamos perto, mas na realidade estamos tão longe. E tal é o poder do ódio que nas redes sociais a gente pode, através de fake news, agredir as pessoas e ampliar a nossa capacidade de violência. Precisamos chamar a atenção para o domínio exercido por grandes grupos que controlam essas informações. Em cada site que a gente entra, os nossos dados ficam registrados e enriquecem essas empresas através da comercialização dos nossos dados, inclusive para fins eleitorais. E também chama a atenção o alto nível de sujeição, de dessubjetivação, tomando conta das pessoas. Isso praticamente no mundo inteiro, em diversos países. Ficando muito fácil dominar o inconsciente social, destruir a autoestima, aumentar a dependência dos povos. Diante de tudo isso, não está em jogo uma questão pontual de um sistema, de modo que a gente possa corrigir facilmente, mas está em jogo uma forma de conceber e de configurar o humano em todas as suas dimensões humanizadas pela lógica do mercado, como lei, como norma absoluta. É o próprio sistema, é o próprio modelo que está em crise. É a perversidade do modelo. Precisamos construir uma nova civilização. Daí o Papa ter dito muitas vezes que essa economia mata. Precisamos não de reformas pontuais, mas de reformas estruturais. Precisamos dar outro rumo, porque dessa forma de organizar a vida, segundo a lógica do mercado, em que tudo é mercadoria, à medida que tem valor comercial, mostrou-se extremamente
perversa. O que está em jogo, em última instância, é o modelo, é o padrão de civilização da sociedade que se impôs no mundo nos últimos séculos. E o Papa define tudo isso com os 3 pilares da civilização. O modelo econômico, fundado no lucro, que não hesita em explorar, descartar e até matar o homem. Uma política cada vez mais frágil perante os poderes econômicos transnacionais. Política neoliberal subordinada à lógica do capital. Estado mínimo, privatizações, abertura ao capital estrangeiro e com uma cultura na qual esmorecem os sentimentos de pertença à mesma humanidade e onde reina uma indiferença acomodada, fria e globalizada. Essa civilização, com esse tipo de economia, de política e de cultura, tudo isso leva o mundo ou faz com que partes da humanidade pareçam sacrificar-lhe em benefício de uma seleção que favorece um setor humano digno de viver sem limites. É esse modo de vida que destrói a humanidade, que reduz a natureza a mero recurso econômico, que subordina o bem comum aos interesses do capital, que torna as pessoas frias e insensíveis ao sentimento dos outros, que produz vítimas e descarta pessoas. Durante a pandemia, o Papa Francisco fez um ciclo de palestras relacionando a pandemia da Covid com as pandemias econômicas, políticas e sociais do mundo. É importante essa relação, é importante que você compreenda e estabeleça numa relação causal, num nexo de causalidade entre esse empobrecimento, entre a fome, entre a violência, que já preexistiam antes da pandemia e que se agravam durante e após a pandemia. Para dizer como a pandemia escancara. Digo isso para dizer não apenas como a pandemia escancara, mas como leva às últimas consequências, agrava ainda mais o modo de sociedade, de civilização que a gente produziu. A pandemia não se entende fora do modo de sociedade que a gente fez. Ela expressa as consequências aonde isso leva e agrava ainda mais. Daí, meus amigos e minhas amigas, não basta apenas curar o vírus da pandemia, mas é preciso também encontrar vacinas para curar esses outros vírus. Pequeno e mortal vírus da pandemia e o grande vírus da injustiça social que tem produzido tanta desgraça e que a gente não pode entender isso separadamente da nossa realidade, sem contextualizar, se entender a nossa história. O que está em jogo não são apenas questões pontuais, mas o sistema como um todo. Sistema dominado e regido pela lógica do mercado, como um único mercado de regulação da vida humana. Esse modelo está esgotado. Esse sistema que impede a fraternidade e no qual tudo é mercadoria, de modo que essa dominação se faz até pela linguagem, veja só, recursos naturais. Não falamos em bens naturais, falamos em recursos naturais, porque recursos têm valor de mercado. Então, meus amigos e minhas amigas, esse sistema mata. O Papa Francisco é o primeiro Papa que tem uma postura radical e antissistêmica, muito clara. Não se trata apenas de fazer uma reforma dentro do capitalismo, mas entender que esse modelo de economia política não tem salvação. Diante disso, qual é a perspectiva?
Qual é a sua perspectiva que me ouve agora? Você que me ouve agora, diante desse cenário, diante dessa reflexão, qual é a sua perspectiva? Dialogue com você mesmo. Olhando para o mundo, identificando as situações que impedem a fraternidade, qual é a perspectiva? Qual é a perspectiva de um mundo sem fraternidade? A perspectiva é construir um novo padrão civilizatório, construir uma nova sociedade, construir uma nova forma de vida. Se a sociedade atual é regida pela lógica do egoísmo, pela lógica do mercado absoluto, que transforma tudo em mercadoria e funciona na base do lucro e da concorrência, então, qual seria a alternativa? Insisto. Claro que a fraternidade como um modo de vida. A superação de uma sociedade, de uma civilização de mercado total, absoluto, só é possível mediante a construção de uma sociedade baseada na lógica da fraternidade. E assim, como o mercado não é algo que se restringe no âmbito das relações econômicas, mas o mercado interfere em vários ângulos da vida e até nas relações interpessoais, as pessoas viram mercadorias e valem pelo que têm. Também a fraternidade não é algo que se restringe ao âmbito das relações interpessoais e familiar. Mas a fraternidade pode regulamentar e organizar a sociedade na sua atividade política, econômica e em sua dinâmica cultural. A superação da lógica do capital pela lógica da fraternidade é a grande perspectiva que a encíclica Fratelli Tutti propõe. Claro que isso não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples que transforme o mundo de uma hora para outra, a toque de mágica. O Papa não é ingênuo com isso, não existe receita para isso. Nem o Papa tem e ninguém tem receita para isso. Isso é uma construção de todos nós, a partir do ver, do discernir e do agir. Agirmos na perspectiva de transformarmos a lógica do mercado em uma lógica da fraternidade. 14 horas, 54 minutos em Aracaju. Estamos nos aproximando do final do programa Fala Pra Mim. E lembrando que a partir das 15 horas continuaremos aqui na Rádio Web Fala Pra Mim por mais meia hora com dicas de saúde e cidadania. Você que queira acompanhar a Rádio Web Fala Pra Mim, ou vai lá na bio do Instagram DR Emerson Sergipe e clica para poder acompanhar a Rádio Web Fala Pra Mim. Ou então, você através do navegador da internet, você pode entrar para o falapramim.seg.br. E você também acompanhará e continuará acompanhando o programa Fala Pra Mim até às 15h30, quando continuaremos com nossas dicas de saúde e cidadania. E agora, nesse pouco tempo que nos resta, uma dica sobre cidadania, trazer aqui um tema. Muito se fala em direita e esquerda. Como informação é cultura, vamos discutir em nossa dica de cidadania o contexto histórico do surgimento desse termo. Você sabe como surgiu, de onde surgiu o termo direita e esquerda, que se fala tanto hoje, né? Direita, de esquerda, progressista, conservador, neoliberal, fascista, nazista, são termos que usam hoje nessa realidade da cultura do confronto, né? E muita gente falando o que não sabe, né? Fala o que não sabe sobre vacina, fala o que não sabe sobre pandemia, sobre saúde, né? E as pessoas saem falando e muitas vezes não têm a capacidade crítica ou não têm a intenção de ser ético, de ser justo e avaliar, né, aquilo que lê, a fonte do que lê, para que possa então mandar adiante e repassar para outras pessoas. Pois bem,
Durante o processo revolucionário, começado em 1789, portanto no final do século XVIII, lá na França, os girondinos, considerados mais moderados e conciliadores, ocupavam o lado direito da Assembleia Nacional Constituinte, enquanto os jacobinos, mais radicais e exaltados, ocupavam o lado esquerdo. Portanto, meus amigos, minhas amigas, essa é a origem da nomenclatura política que categoriza os posicionamentos políticos no interior dos sistemas políticos contemporâneos. Então, tudo começa lá da França do final do século XVIII, na Assembleia Nacional Constituinte, onde girondinos sentavam-se à direita e jacobinos à esquerda. Simplesmente por esse posicionamento lá na Assembleia é que se origina, então, os conceitos de direita e de esquerda. Tá bom? Fiquem em paz, fiquem com Deus. Tchau.